Essa foi uma semana pesada na mídia, porque tivemos várias notas de falecimento de celebridades. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faleceu, a atriz Eva Vilma, o MC Kevin também, né? Quem curte funk aí sentiu bastante a morte dele, principalmente por causa da forma repentina como aconteceu. E também tivemos a nota do falecimento de Kentaro Miura, que na verdade faleceu no dia 6 de maio, mas só nessa semana foi divulgada a sua morte, e isso daí pesou demais mesmo para os fãs de mangá e anime, pois Kentaro Miura é autor de Berserk, considerada uma das melhores obras de mangá de todos os tempos por muita gente. O cara é considerado o deus dos mangás por causa da alta qualidade da sua história e também da sua arte. Pouquíssimos desenhistas de mangá têm tanto uma riqueza tão grande de detalhes quanto a que Kentaro Miura colocava em Berserk, que foi um mangá que eu não li ainda. Eu estava esperando uma oportunidade para ler, né? Que ele fosse reeditado aqui no Brasil. Hoje está sendo publicado, mas as histórias estão lá na frente e é meio difícil de conseguir as primeiras para ler desde o começo. Mas eu sempre ouvi muito falar de Berserk, já vi alguma coisinha aqui, outra ali, e tenho bastante amigos que curtem bastante o trabalho de Miura, e eu vi o choque que foi para eles saberem do seu falecimento. Ele é um cara novo, 54 anos, e teve uma dissecção na aorta. Tinha rumores de que ele estava com problemas de saúde antes, só que mangaka, né, que são os autores de mangás, eles costumam ter uma vida bem reservada, sabe? Não é todos eles que expõem as suas coisas pessoais na internet. Muitos deles nem publicam fotos, né? Tem uma ou outra foto só publicada. Então a gente não sabe muito como que anda a vida dos caras, e quando vem uma nota dessa daí é chocante mesmo, é de repente. E apesar de eu não ter acompanhado Berserk, eu sei bem como que é você admirar o trabalho de um cara e de repente, né, vem a nota de falecimento, a tristeza que é saber que alguém que você admira tanto morre assim. Então eu entendo bem, né, a perda dos fãs aí de Berserk. Mas, passado o choque da notícia e o luto inicial, a gente começou a ver alguns comentários bem desagradáveis aparecendo aí na internet, principalmente sendo feitos para autores que começam uma série, uma história e não terminam. Que foi o que aconteceu com o Miura. Ele não terminou o Berserk. Ele começou a produzir lá na década de 80, num ritmo bom, mas depois de um tempo, ano após ano, ele começou a espaçar a publicação dos capítulos cada vez mais. Acabou que ele veio a falecer e o Berserk não foi concluído, o que chateou alguns fãs. Eu fiquei sabendo sobre isso aonde, né? No Twitter, a casa do capeta. Eu fiquei sabendo que estavam fazendo alguns comentários bem pesados sobre o Togashi Yoshihiro, que é autor do Hunter vs Hunter, ou Hunter x Hunter, né, como costumam falar também. Outra série de mangás bem antiga aí, que aconteceu a mesma coisa, né? Começou num ritmo bem legal, mas conforme foi passando os anos, a frequência de publicação de cada capítulo começou a ficar escassa, e hoje sai um por ano, olha lá, e apareceu gente na internet falando: olha, o Kentaro Miura morreu sem terminar Berserk. O Togashi Yoshihiro, ó, vai ser igualzinho, ele vai morrer antes de terminar o Hunter vs Hunter. Eu, caramba, mano, que tipo de comentário é esse que faz para as pessoas, principalmente numa hora dessa? Esses normalmente são autores de obras de fantasia e criam universos tão ricos e complexos que a gente chega até a imaginar que é real. O Miura mesmo, com seu Berserk, né, ele foi um dos principais precursores do Dark Fantasy, né, que é obras de meio fantasia medieval, só que com elementos de terror, bastante violência, essas coisas. Inclusive chegou a influenciar muita coisa que veio depois. Até mesmo a série Souls, Dark Souls, é
pesadamente influenciada em Berserk. Então, esses mundos aí ocupam bastante o nosso imaginário e é meio fácil de esquecer que quem cria eles, quem cria essas histórias, são pessoas de verdades que têm os problemas que muitas pessoas de verdade têm, como, por exemplo, morrer, né? É um defeito aí do ser humano, né? A gente morre. E pode acontecer do cara tá com uma série longa pra caramba aí, não estar conseguindo finalizar ela e acaba aí que a Dona Morte vem buscar o cidadão antes dele concluir o trabalho. No caso do Miura, a gente não sabe exatamente a razão de ele não ter concluído Berserk, ter espaçado tanto, né, a publicação dos capítulos que culminaram no atraso todo que a série teve. O que eu já vi em alguns casos é que a pessoa começa a fazer uma história, tá tudo animado, tá tudo empolgado com ela, e durante a publicação dessa história o negócio bomba e a obra fica muito maior do que o autor consegue conceber, e ele começa a ficar com aquele problema de putz, e se eu concluir essa história e a galera não gostar do final? Se o que eu tô fazendo aqui não é tão bom quanto as expectativas que as pessoas estão criando em cima da história. Esse é um tipo de pensamento que pode prejudicar bastante um criador. Não acontece com todos, mas a gente sabe que acontece com alguns. Vai gerar lá crises de ansiedade, complexo do impostor, burnout também, que alguns mangakas sofreram, e até mesmo problemas de saúde. E por conta de tudo isso daí, os caras começam a atrasar cada vez mais a publicação. E provavelmente foi o que aconteceu, por exemplo, com Togashi Yoshihiro, que ele começou a fazer lá o Hunter x Hunter, tava num ritmo muito bom, a série fez sucesso, mas ele trabalhava coisa de 15 horas por dia, sem fins de semana, para conseguir manter o ritmo das suas produções, que por sinal é um ritmo de trabalho que muitos mangakas aí enfrentam. Vários dos mangás, os episódios, os capítulos, eles são semanais, então o cara tem que realmente se arregaçar de trabalho para criar a história, desenhar e conseguir mandar para a editora publicar a tempo. E com tanto trabalho assim, o que aconteceu com o Togashi? Problema nas costas. Ele fez uns tempos atrás várias publicações, né, falando que tava morrendo de dor nas costas, que inclusive uma que foi bem complicada, né, que ele falou que o maior problema de ter dor nas costas era que você só conseguia ir para o médico depois que a dor nas costas passava. O cara falou que tava com as costas doendo tanto que não conseguia nem ficar de pé, ele não conseguia nem sentar, passava o dia inteiro na cama. Fora isso, também teve algumas especulações que ele estava sofrendo aqueles problemas que eu falei, né? Principalmente burnout, o estresse de muito trabalho para fazer e não conseguir dar conta de tudo aquilo lá. Uma hora a pessoa regaça, né? A cabeça da pessoa vai pro saco. Acumulou tudo isso daí e Hunter x Hunter começou a ter a sua periodicidade prejudicada. E o cara, passando por todos esses problemas, vai internauta safado, faz um comentário maldoso pra caramba desse, né? Citando a morte do Miura, que deve ter afetado bastante o Yoshihiro, e falando, né, que ó, o cara vai morrer antes de terminar o Hunter x Hunter. Nossa, falta de noção dos caras, velho. Pra que fazer um comentário desse? Eu não entendo o que passa na cabeça da pessoa. Putz grila, viu? É a forma mais cruel de falta de noção que existe. Não é o mesmo caso que aconteceu com o próprio Miura enquanto ele estava vivo ainda, porque chegou a aparecer rumores aí que virou meme da razão por trás dos atrasos de Berserk. Ele tinha dado uma entrevista que falou que ele estava gostando muito de um tal de Idol Masters, um jogo de waifus dançarinas, tipo Hatsune Miku, assim, né? Só que com mais garotas lá. E ele deu essa declaração em uma entrevista, um canal no YouTube. Ele
fez uma comparação entre os hiatos de Berserk, né, os períodos que passamos sem capítulos de Berserk, com os lançamentos dos jogos da série Idolmasters. E, coincidentemente ou não, os atrasos batiam com os lançamentos do jogo. Rapidamente virou meme na internet que o Miura não estava fazendo Berserk porque estava viciado em joguinho de waifu. Pode ser essa razão? Pode ser, mas um criador que tem uma obra tão renomada, tão aguardada, tão prestigiada, ele largar de produzir ela pra jogar videogame é porque o cara não tá legal, gente. Esses são casos que são bem conhecidos da galera que curte anime e mangá, mas não é uma exclusividade do Japão. No Ocidente a gente tem vários casos de autores que acabaram falecendo antes de concluir a sua obra ou mesmo que estão protelando pra caramba a produção delas e já estão aí com uma certa idade, que é exatamente do caso mais conhecido atualmente, que é o do Game of Thrones, né? O Guerra dos Tronos, que na verdade não tem esse nome, é As Crônicas de Fogo e Gelo, produzidos por George R.R. Martin. Ele começou a lançar os livros lá em 1996, lançou 3 numa periodicidade boa, mais ou menos 2 anos entre cada um, e para lançar o quarto livro já demorou 5 anos. Para sair o quinto já demorou 6 anos e coincidiu com o lançamento também da série para a HBO Game of Thrones, né, Guerra dos Tronos, que fez um sucesso monstruoso. É uma das séries de TV mais famosas de todos os tempos. Em julho vai fazer aniversário de 10 anos a publicação do último livro das Crônicas de Fogo e Gelo e a gente não tem nem previsão de quando que ele vai terminar. Os Ventos do Inverno, que seria o próximo livro. De vez em quando ele posta uma nota nas redes sociais falando lá que ó, tô trabalhando, tô escrevendo, mas ainda não terminou. Ele fala que tem bastante coisa para fazer ainda no livro, né, até ele ficar pronto. A série de TV já terminou faz tempo. Eles, como não tinham um final criado pelo Martin mesmo, eles improvisaram um final que teve gente que não gostou. Muita gente que não gostou, aliás, e por isso eles estavam querendo saber como que ia ser o final dos livros, que ia ser o final de verdade das Crônicas de Fogo e Gelo. Mas o final não vai vir nesse livro que ele está escrevendo agora. Ele já falou que são 2 livros ainda para terminar as Crônicas de Fogo e Gelo. O último seria Os Sonhos de Primavera, que vamos ver quando que vai sair. Agora imagina, Os Ventos do Inverno já demorou 10 anos. Depois disso ele falou que vai escrever mais um livro sobre outra coisa lá, sobre os spin-offs de Guerra dos Tronos. Vai escrever mais um quadrinho que ele também faz, né, o Wild Cards. E depois que ele vai começar Os Sonhos de Primavera. E o cara tá com 72 anos. Nessa progressão que tá indo, dá pra esperar que as Crônicas de Fogo e Gelo vão terminar só lá por 2045, mais ou menos. Eu realmente espero que o Martin viva 95 anos, até mais, vida longa pra ele. Só que eu já não espero mais a conclusão desses livros, sabe? Eu comprei todos os livros das Crônicas de Fogo e Gelo, li os 2 primeiros, curti pra caramba, o terceiro já começou a ficar meio enrolado, e quando eu fui ver a história, né, certinho de como que ia, né, se ia terminar ou não a publicação desses livros, eu larguei mão, eu desisti, pensei, essa história não vai ter final não, viu? Se vier, melhor, eu torço pra que saia, mas eu já não conto com elas, entende? Pra mim vai ficar nisso daí mesmo e eu estou super ok com isso. Infelizmente não seria nem o primeiro nem o último caso de série que acaba sem um final, e nem sempre isso acontece por causa
causa de hiatos, espaçamento, falta de inspiração e problemas do autor mesmo. A gente tem, por exemplo, o caso de Duna, que é o romance de ficção científica mais influente e conhecido aí, né? Produzido por Frank Herbert, que fez vários livros e não chegou a dar uma conclusão mesmo para aquela saga. Acabou falecendo antes de concluir ela. Pessoal, depois de tanto tempo, né, disso daí já tá tudo ok e considera que Duna fechou naquilo mesmo que o Frank Herbert escreveu e tá super ok com isso. Osamu Tezuka, que é considerado o pai dos animes, um cara super prolífero, produziu várias sagas, terminando elas, e mesmo assim ele faleceu antes de terminar Fênix, que ele mesmo considerava a obra da sua vida. Eu sei o quão é frustrante para quem é fã, para quem é consumidor, acompanhar uma série, tá curtindo a história, super empolgado, querendo saber como que ela termina e uma hora ver assim, mano, esse negócio não vai terminar. Ou então acontece uma fatalidade com o autor e, né, não, a gente fica aí sem o final dela. Mas eu considero isso daí, de certa forma, parte do risco da gente acompanhar uma série em andamento. Pode ser que ela simplesmente não tenha fim, por uma razão ou outra. Afinal de contas, quem está produzindo ela é um ser humano e não é todo tipo de história que pode ser continuada por outra pessoa. Como a gente sabe que tiveram discos, né, álbuns de bandas de rock aí, que ele estava sendo produzida e algum membro da banda morreu durante a produção e eles conseguiram substituir ele de alguma forma lá para concluir a produção. Coisas de filme, né, a gente teve o caso do Corvo, que o Brandon Lee foi misteriosamente morto durante a produção do filme e eles conseguiram finalizar o filme mesmo ali com o ator principal, né, ausente. Tem coisa que dá para outra pessoa entrar lá e fazer, mas outras não dá. Tem como substituir o Miura? Impossível colocar outra pessoa para terminar o Berserk. E o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. A morte é a única coisa que a gente não pode fazer nada contra, né? A não ser, né, fazer todo o processo de luto e por fim aceitar. Essas, né, que já foram aí, que os autores já se foram, a gente sabe agora, então, que Berserk, por exemplo, só vai até determinado ponto. Hunter x Hunter, Crônicas de Fogo e Gelo, pode ser que elas sejam finalizadas ainda, se bem que a gente tá vendo que os autores, né, têm graves problemas. Eu vi essa história do Hunter x Hunter faz tempo, né? Que o pessoal reclamava que a série tava muito enrolada, que não ia terminar nunca, mas olha, depois que eu fui ler, né, para fazer esse vídeo, fui pesquisar sobre o autor, os problemas que ele tava tendo, olha, eu desejo assim de coração que ele não termine não, que ele vai descansar e cuidar da saúde dele, sabe? Os fãs aí aceite que a série vai ficar pela metade. É isso, gente. Gostoso não é legal. Mas é um risco que a gente corre, então, né, de pegar uma série em andamento e acompanhar ela. Eu hoje estou preferindo pegar séries e livros que já estão concluídas para ler, sabe? E não é só porque, vai que o cara, né, morra ou tem algum problema de saúde e não termina ela. Acontece coisas também, como por exemplo, o autor simplesmente perder a mão, desandar e a conclusão da saga virar uma porcaria. Acontece toda hora isso daí também. Se você pega uma história que já tá fechada lá, você já vai saber, né? O pessoal fala que a série toda é legal, tá completa, então eu vou ler ela, eu vou assistir ela. Agora pegar em andamento, tem esses riscos aí que a gente corre, né? Vários deles, desandar, não ser concluído e tudo mais, tá? Agora, fazer o tipo de comentário que fizeram, né, para o Togashi Yoshihiro, ou que eu já vi também fazendo para o Martin, né, também fizeram comentários desse mesmo tipo aí pra ele. Gente, isso é super desnecessário, isso é super desagradável, sabe? É muito, muito mesmo. A paixão que a gente tem como fã, como consumidor, nunca pode chegar na esfera pessoal e atacar o criador de maneira assim, tá? Então, descanse em paz, Kentaro Miura. Assim que eu tiver a oportunidade para ler Berserk,
com certeza eu vou ler, mesmo sabendo que não teve uma conclusão a história. Os comentários que eu ouvi sobre o que o Kentaro produziu me diz que vale muito a pena ler ele mesmo assim. E muito obrigado pelo trabalho que você deixou para a humanidade.